telespectador amigo, você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Estamos na rua Ponta Grossa, 1836, sobre loja do calçado Santa Rita, bem no coração de Apucarana. O Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos é uma instituição de apoio à saúde mental e trabalhamos também filosoficamente a partir de uma visão de vida de uma forma espiritualista. Falamos sobre a vida e sobre o destino todas as terças-feiras com palestras abertas à população, sempre às 20 horas. E você é o nosso convidado. Também temos atividade aberta à população, sexta-feira, 19h30 e sábado às 14 horas, constelações familiares. Nesses movimentos do IPTH, as pessoas conseguem perceber de onde vêm os seus problemas, se o problema é de comportamento, se é de hábito, ou se é de falta de atitude, ou se é transgeracional. Nós temos uma metodologia especial para ajudar os nossos pacientes. Uma técnica que tem chamado a atenção do mundo inteiro. Chama ASMI, Abordagem Sistêmica das Memórias Inconscientes. Dentro desta técnica, nós conseguimos desenvolver um mecanismo de acessar o laboratório da essência das pessoas, lá no inconsciente, no âmago da alma, lá onde estão todos os registros negativos de base, servindo de ramificação para toda a problemática da existência humana. Também dentro desse mecanismo de inconsciente, nós positivamos aquilo que chamamos de realidade potencial que existe dentro de nós, tirando a pessoa de qualquer síndrome de fracasso. Você é o nosso convidado a conhecer esta metodologia. Não é mesmo, Mayusha? Com certeza. Tudo bem? Tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre o inconsciente, né? Esse tão indagado tema, né? A gente fala muito, mas sabe muito pouco. Na verdade, a mente humana é algo muito profundo. No século XVII, XVIII, Freud estruturou a psicanálise como a ciência do inconsciente. Nós sabemos que a psicanálise trabalha abaixo da linha do racional. Todos os problemas que não são racionais. A pessoa pode ter um problema e não sabe de onde vem aquele problema. Seja ele um comportamento, uma atitude, um vício ou uma doença psicossomática. Onde estão as raízes desse problema, Mayusha? No inconsciente? No inconsciente, na parte mais profunda do ser humano. E nós criamos uma metodologia capaz de levar a pessoa a vivenciar os momentos cruciais, aonde foram registrados frases, registros e códigos que acentuam-se numa grande ramificação de problemas. Nós temos aqui no IPTH técnicas extraordinárias que possam de fato ajudar a humanidade a se encontrar. Nós aqui, Mayusha, não curamos ninguém, né? Não, nós não curamos ninguém. Nós proporcionamos para as pessoas o mecanismo da autocura. Da mesma forma que o remédio remedia o problema, ajuda a pessoa a andar, nós ajudamos a pessoa a encontrar as raízes dos problemas. Muitas pessoas procuram o IPTH com diversos síndromes de problemas. Às vezes o problema é de relacionamento, às vezes o problema é uma confusão mental, uma depressão, uma insônia, uma esquizofrenia ou algum outro tipo de neuroses. Por que nós somos tão procurados aqui no Vale do Ivaí? Atendemos gente do Brasil inteiro. Porque nós descobrimos um mecanismo de entrar no profundo da alma humana, lá no inconsciente. E isso tem feito toda a diferença na vida das pessoas que se tratam conosco. Mayusha, você já foi beneficiado com algo
sobre o tratamento do inconsciente? Muitas vezes eu já tive, por exemplo, medo de dirigir. Eu tirei carta e não consegui dirigir, e após fazer algumas sessões e uma constelação, eu hoje consigo dirigir tranquilamente. O meu problema foi como se fosse deletado do meu inconsciente, e agora eu não acesso mais aquele desespero quando eu sento para dirigir. Todo medo, todo pânico, seja ele qual for, sempre tem um registro de base, sempre tem algo que sustenta. Vamos analisar friamente, meu telespectador, como as pessoas, o que significa o pânico. Tem gente que tem pânico social, pânico de altura, tem pânico de elevador, pânico de entrar dentro do carro. O que é isso? Mas de onde vem isso? Eu vou contar um caso clínico para que o amigo consiga entender. Eu atendo até hoje a Verônica, estou com o e-mail dela aqui. Ela sentia momentos de pânico de altura, não podia subir em elevador, que ela entrava em pânico. Nós levamos ela pelo inconsciente, no momento de hipnose, ela vivenciar a origem quando ela codificou o registro básico do pânico. E ela narra para nós o 2º mês de gestação. A mamãe conta ao pai que está grávida. O pai simplesmente disse: tire esta criança. Ela registrou aquilo e ela passa mal naquele momento, lá no 2º mês, e diz: eu estou caindo, estou me desgrudando da minha mãe e tenho sensação de queda. Isso no 2º mês de gestação, Maílson. E ela consegue acessar isso agora na vida adulta. Hoje ela tem 42 anos, nós acessamos, aquele registro estava tão vivo dentro dela, como se ela tivesse sofrido esse registro de pânico há 2 dias atrás, ou 1 dia atrás. E aí nós conseguimos levar ela em momentos positivos da vida, aonde o pai, no nascimento dela, foi aonde nós reforçamos a referência de positivação, aonde quando ela nasce, o pai olha e diz: nossa, que menina linda, e abraça aquela menina e beija. Então nós levamos ela a vivenciar o momento do trauma, aonde ela sentia que estava caindo, e o momento em que ela se sente amada. E aí nós fazemos a ressignificação. Isso já faz uns 6 meses que nós ressignificamos, e é incrível. Ela teve a curiosidade de subir no prédio mais alto, no terraço do prédio mais alto da cidade, e olhar de lá para ver como ela reagia. Claro, com o medo normal, não chegou muito perto, mas ela relatou, isso aqui, o relato dela, como se fosse um verdadeiro milagre. E ela sofre desse pânico desde criança. Não só o pânico de altura. Toda vez que ela precisava provar que ela era capaz, nas provas escolares, ela tinha dificuldade, dava um branco e entrava em pânico. Altura, nem se pensar, nem pensar em subir no elevador. E o carro, quando chegava lá 70, 80 km por hora, ela gritava desesperadamente para parar, que ela ia descer. Tudo estava no registro de base pela rejeição no 2º mês de gestação. Então a gente pode falar que a mente consciente e inconsciente, ela está ativa desde a fecundação. Veja bem, esse trauma não era consciente, ela não sabia racionalmente. O que racionalmente ela sabia é que ela tinha pânico. E o que ela sempre, isso é comum em todas as pessoas, ela toma medicamento desde os 7, 8 anos de idade para 42. Quantos anos ela tomou medicamento? E agora nos últimos meses ficava cada vez pior. E aí nós levamos ela a vivenciar aquilo que não é racional, ou seja, ela não sabia de onde vinha aquele pânico. E como eu sempre digo, tudo tem que ter um pano de fundo, uma sustentação. E aqui no IPTH nós não olhamos para os sintomas da pessoa, nós vamos em busca da origem do problema. E como foi o caso da Verônica, ela encontra esse registro, nós ressignificamos,
e agora ela dirige tranquilamente. Ela tinha carta, mas não dirigia. Quando saía com as pessoas, era um problema sério para viajar. E elevador, escada alta, de jeito nenhum. Agora ela está fazendo a terrapel. Por isso, Dr. Celso, que é importante olharmos para as mulheres grávidas com amor. Porque se a gente causa um impacto negativo nessa mulher grávida, se ela tem ou então, se não tiver uma gestação amorosa, nós acompanharmos essas crianças na primeira infância, nós estamos construindo assim uma sociedade diferente. Crianças preparadas para uma vida e uma vida de felicidade. O caminho do mundo não é construir novos presídios, construir novas FEBEMs, é construir cidadãos íntegros desde o ventre materno. Exatamente. Nós sabemos que você falou uma questão interessante. O nosso objetivo é construir cidadãos, não construir prisões. Não sou contra as prisões, mas nós temos que olhar para a base do problema. Onde está a origem primeira do problema da humanidade? O problema chama-se gestação e primeira infância. Se nós cuidarmos deste período, as crianças são o futuro do amanhã, serão crianças preparadas. Porque hoje, Maílson, nós percebemos pessoas que vêm para a terapia com 60 anos, depois que ressignificam os problemas, elas testemunham aqui publicamente nas reuniões, dizendo: eu renasci, hoje eu sou feliz, hoje eu posso dizer em alto e bom tom, hoje eu sou feliz, eu conheci a felicidade. E isso é maravilhoso de ouvir de uma pessoa de 60 anos, 50, 30 anos, como se ela nunca fosse feliz. É importante também olhar para essas crianças de 0 a 3 anos, porque ainda é um período que elas estão muito abertas a receber coisas positivas. Então eu vejo que às vezes muitos pais deixam a criança só deitada lá até os 6 meses, até ela começar a ter algum estímulo, o pai nem conversa com a criança. Então acho que é importante conversar, cantar, ler para a criança, porque ela tá ali, ela sabe o que está acontecendo, ela está desenvolvendo. É verdade. Mas no projeto Recriança nós falamos em outra ocasião, mas eu quero dar um recado para você, criança adulta. Dentro de você que se sente infeliz, se sente incapaz, tem uma criança triste, uma criança bloqueada. E eu convido a você a deixar esta criança ser feliz. E se precisar de nossa ajuda, conte conosco e nós voltamos na próxima oportunidade. Um grande abraço. Um grande abraço.